Oi pessoas, tudo bem? Agora a gente vai começar a entrar agora falando de operadores lógicos. E hoje o primeiro operador lógico que eu vou falar vai ser o e, tá? Mas antes de entrar no operador lógico, eu parei aqui, né? No nesse exercício, nessa revisão do exercício. E eu comecei a fazer uns testes depois. Eu espero que vocês também tenham feito o teste. Quando a gente começa a digitar um número muito pequeno, começa a dar um erro bem aqui, ó, pessoal, tá? Eu vou até executar aqui para vocês verem. Eu vou digitar 30 dias. Olha lá, deu 0 ano, deu um mês e 0 dia, certo? Só que quando eu faço menos de 30 dias, começa a aparecer um erro, olha lá, 29. Viu? Não apareceu nada. Na realidade, o erro está aqui nessa linha, né? Porque ele pede aqui, ó, o resto da divisão. Só que, se você pegar qualquer número e dividir esse número por zero, vai ser uma conta inválida. E é justamente o que acontece aqui, ó. Se eu digito menos de 30 dias, vai ser 0 ano, 0 mês. Aí o que acontece? 0 ano vezes 365 vai dar zero. 0 mês vezes 30 vai dar zero. E como que eu vou pegar o resto da divisão se aqui se aqui na frente vai dar zero? Não tem como, tá? Então, para corrigir esse, esse problema, vai ter que usar o menos mesmo, tá? Aqui, ó, vamos. Agora executa. Vamos digitar o 30 para ver se funcionou com, né, bonitinho. Funcionou o 30. E agora vamos executar de novo. Vamos colocar o 29. Olha lá, agora começa a aparecer os 29 dias, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos falar de operadores lógicos. A gente pode ir aqui, ó. Deixa eu ver, não, não, não. Arquivo abrir. Aqui o 15. Você vai clicar aqui, ó, de cima para baixo, quando aparecer projeto 15 dev. Eu já deixei o meu pronto, né? Então é só abrir. Aqui ela fala, fecha 14, abre o 15, beleza. Esses códigos que eu digitei aqui, pessoal, eu peguei aqui no site, tá? Eu peguei daqui, que tá em inglês, mas dá para entender muita coisa aqui. Eu vim aqui, ó, de palavras chaves e cliquei aqui no end, que é o nosso e, lógico. E eu peguei essa estrutura aqui, ó, tá? E coloquei lá, só que eu modifiquei algumas coisas para ficar mais fácil o entendimento, tá, pessoal? Então vamos lá, eu copiei daqui, vou deixar o link para vocês no, na descrição do vídeo e eu também vou deixar aqui no vídeo também a descrição, tá? Quem quiser copiar depois. Então, como que funciona o operador lógico? O operador lógico ele vai trazer uma decisão, né? Ele vai trazer uma resposta de duas variáveis e dessa variável ele vai ter que responder true ou falso, ou verdadeiro ou falso. O e, que ó, o end, o e, para que seja verdadeiro, para que a resposta disso daqui seja verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Então vamos executar aqui essa tabela verdade para depois eu mostrar para vocês passo a passo aqui no código. Vou compilar novamente, nenhum erro.
executei. Então olha aqui, ó, na primeira linha, eu tive uma entrada que era falso e a segunda entrada aqui, ó, foi falso. E o resultado dessa operação lógica aqui, ó, foi falso. Agora na segunda linha, eu tive o primeiro resultado falso e o segundo resultado aqui, segunda entrada, verdadeiro, e o resultado final é falso. E se eu inverter aqui, ó, tem uma entrada verdadeira e a segunda entrada falsa, o resultado é falso. Então vocês percebam que só vai no E, só vai aparecer verdadeiro quando as duas entradas são verdadeiro, que vai ter uma decisão, que é uma resposta verdadeira. Entendeu, pessoal? Então o operador E não é difícil de entender. Não é difícil, ele é muito fácil. É a mesma coisa quando você pede para alguém, para um filho de buscar pão na padaria. Olha, busca pão e leite. Não era só o leite e nem só o pão, é os dois, é pão e leite. Então quando você vê o operador AND, ou em português um operador E, as duas operações, as duas entradas, aqui ó, no caso seria o X e o Y, precisa ser verdadeiro para responder verdadeiro. Eu vou falar um pouquinho agora desse código que eu copiei lá do site e tem algumas coisas aqui que eu não falei para vocês e eu tenho que mostrar para vocês, porque eu tenho que imaginar que tem gente que não sabe o que está acontecendo aqui no código, tá bom, pessoal? Aqui em cima, isso aqui foi criado um procedimento, tá? Eu não dei aula de procedimento ainda, né? Nem de função. E eu dei um nome, estava lá em inglês, eu só traduzi para a tabela verdade. E ele está pedindo aqui, ó, uma entrada de uma variável. Essa variável tem que ser do tipo booleano. E aqui no caso foi criado como constante. Então é uma constante booleana que vai ser entrada aqui. A segunda é a mesma coisa, é uma constante booleana e o cara colocou aqui, ó, ele colocou o nome de x e colocou o nome de y. Após isso, foi criado uma constante do tipo string, ele deu o nome de s, eu deixei, não quis mexer. E essa string aqui, ele não colocou aqui o valor de quantas posições teria dentro dela. Mas também se pode inicializar uma string, um vetor de string dessa forma, tá? Aqui foi um vetor de string. Então, inicializou com falso, o verdadeiro e o operador que nós vamos mostrar. Como é string, isso aqui só é para visualizar, só aparece escrito na tela. Só que olha que interessante, lembra quando teve aula de vetor? Que eu falei que a primeira posição do vetor é 0 e a segunda posição do vetor é 1? Coincidentemente, o falso em C++ é 0 e o verdadeiro é 1. Então, a gente está usando um pouquinho dessa parte de 0 e 1 para nós continuarmos na linha de baixo. Na linha de baixo foi criada uma string com o nome tabela, tá? E essa string ela vai fazer uma montagem aqui, ó. Vai ter uma montagem. Por exemplo, no vetor na posição x, vamos supor que o cara na posição x aqui em cima, ó, na entrada, olha só aqui, ó, ele digitou o falso. Vamos pegar essa primeira linha aqui. Então, se ele digitou o falso aqui, então, convertendo um falso para 0 e 1, falso vai dar 0. Então, aqui nesse lugar aqui, ó, vai entrar essa parte aqui da string. Esse mais aqui, quando chega em string, ele não está
somando, porque não dá para somar palavras, ele vai colar uma palavra na outra. Isso se chama concatenar. E por padrão aqui, ó, vai pegar a posição, vai colocar aqui, ó, o 2, a posição 2. Então, zero, aqui é a posição zero, aqui é o 1 e o 2. Então, em todas as montagens de string, vai ter isso aqui, tá? E por último, vai ser aqui, faz de conta, aqui, ó. Ele colocou falso de novo, então aqui, ó, vai entrar o zero. Então o zero aqui é falso. Então na primeira linha, quando chamei a tabela verdade aqui, ó, vai ser falso e falso novamente. Entendeu, pessoal? Aí o que acontece? Terminou isso aqui? Aí aqui foi criado uma constante do tipo string que vai trazer o resultado. Peguei aqui o vetor S, que foi criado aqui, e aqui sim o nosso operador vai trabalhar. Que ele vai pegar aqui, ó, falso e falso. Lembra que eu falei que só vai retornar verdadeiro se os dois for verdadeiro. Então, falso e falso, o resultado disso daqui vai ser o zero. Então aqui, o zero do vetor de string está na posição falso. E aqui ele só faz a impressão, ele só imprime. E vamos continuar aqui, depois eu vou fazer mais uma mudança nesse código. Aqui, pessoal, eu estou chamando esse procedimento. Ó, abri e fechei o parênteses. Tá vendo aqui? Tá vendo? A primeira, a primeira aqui, ó, variável de entrada, que seria essa daqui, ó, eu estou colocando falso e a segunda falso. Aí o que acontece? Vai fazer todo esse procedimento e vai imprimir aqui, ó. Vai imprimir aqui a tabela que foi criado aqui, coloquei esse igual e vai imprimir o resultado que está aqui, tá? E esse resultado daqui pode ser o falso ou pode ser o verdadeiro. A segunda aqui, ó, fiz outro chamado e passei falso e verdadeiro. Na terceira vez eu passei verdadeiro e falso. E na última vez eu passei aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, tá? Vamos executar para mostrar para vocês novamente. E foi isso que foi montado, a tabela verdade, tá, pessoal? Aqui, ó, tem uma mudança que dá para fazer, ó. Você pegar isso aqui, copiar isso aqui, tá vendo, ó? E tirar isso daqui, ó. Olha só. Talvez fique até mais fácil de entender o código. Pronto, tem 0 e 1, falso e verdadeiro. Vamos compilar. Vamos executar novamente. E na tela apareceu a mesma coisa, viu? Então eu gostei mais desse último código aqui. Ficou mais simples, mais legível, mais deu para entender melhor. Então, pessoal, esse E lógico aqui, ó, dá para trabalhar de outras formas com ele. Quando a gente está digitando código na linguagem C, é mais visual, como posso dizer, mais usado. Dessa forma aqui, ó. Esse, é, esses dois E comerciais aqui juntos, ele é a mesma coisa do que o AND. É a mesma coisa. É mais usado assim. Vamos compilar. Vamos executar.
e o resultado é o mesmo. E também dá para ser usado de outra forma. Somente um E comercial. Vamos compilar, vamos executar e apareceu o mesmo resultado. Mas existe, pessoal, uma diferença do quando a gente usa um e quando você usa dois E comercial, tá? Primeiro eu vou falar com um. O que acontece quando você usa somente um E comercial? Quando você coloca aqui, ó, vamos pegar daqui, ó, tá? Quando você coloca falso numa entrada e falso na outra, na hora de avaliar quando passa por esse E aqui, ó, esse tipo de E comercial, ele vai verificar a primeira parte, tá? E ele vai entender que essa primeira parte é falso, vai armazenar e vai verificar a segunda parte e vai ver que é falso, aí sim ele retorna um falso. Naquela parte que é, vamos passar para outra aqui, que retorna um verdadeiro. Ele vai analisar a primeira parte e vai ver que a primeira parte é verdadeira e depois ele vai analisar a segunda parte e vai ver que é verdadeira. Aí ele vai retornar verdadeiro. Agora, quando você usa dois E comercial, tem uma pequena diferença no processamento aqui. Por exemplo, nós sabemos que para retornar verdadeiro tem que ser dois verdadeiros, certo? É fato, tem que ser dois verdadeiros. Então, aqui na primeira entrada, quando eu coloco falso na primeira entrada, ele não avalia a segunda parte. Porque já se sabe que tem que ser verdadeiro, os dois tem que ser verdadeiro para sair verdadeiro. Então, quando encontrou falso, ele já dá a resposta é falso. Então, aqui você economizou já metade do tempo de processamento, porque você colocou os dois E's comerciais. Aqui, ó, coloquei falso. Ele já vai retornar falso, porque ele sabe que precisa de dois verdadeiros. Agora, aqui no true, ele vai falar, opa, o primeiro é verdadeiro, eu vou ter que verificar o segundo. Aí ele vai verificar o segundo. Aí ele viu que é falso, ele retorna falso. E aqui também, quando ele encontra um true, ele vai verificar o outro true para poder devolver o true, o verdadeiro. Mas nessa primeira linha e nessa segunda linha, o processamento aqui ó, foi reduzido pela metade. Entendeu, pessoal? E se você escrever esse daqui, opa, tem um. Se você escrever dessa forma ou dessa forma, é a mesma coisa. O que muda é só esse aí, ó, quando tem um. Tá? Mas largamente utilizado na linguagem C é dessa forma aqui, ó. É largamente utilizado e você vai ver praticamente muito isso aqui nos códigos. Talvez os novos programadores que estejam aí iniciando, né? Talvez eles prefiram usar dessa forma, que também está correto. Mas eu tenho que mostrar para vocês todas as formas, porque, igual eu falei em outros vídeos, de repente você vai fazer uma manutenção e você vai precisar saber todas as formas aqui da linguagem C, tá bom, pessoal? Deixa eu deixar compilado. Aqui, ó, executar para dizer que não tem nenhum erro. Beleza. Então, pessoal, falando do E lógico, por hoje é só, tá bom? Obrigado, valeu e até a próxima.